O que comer no pré-treino para ter mais energia e mais resultado? Essa é uma dúvida muito comum que eu escuto muito, tanto no consultório quanto nas redes sociais. Especialmente para aquela pessoa que quer aí diminuir os ponteiros na balança. As dúvidas mais comuns são: posso treinar em jejum? É bom? O que eu como antes do treino? Qual que é o tempo de treino? Se eu preciso comer alguma coisa durante ali o meu treino? Então, essa e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo. Meu nome é Bárbara Ramos, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer comendo de tudo. Logo quando a pessoa pensa em perder peso e vai começar a praticar atividade física, essa dúvida do que comer, qual a quantidade, enfim, surge muito na cabeça das pessoas. Mas o que eu gosto de afirmar é que, no geral, tudo o que a gente precisa saber é da quantidade do dia total e não só uma refeição antes do treino ou pós-treino que vai fazer a diferença no seu resultado. Uma ingestão alimentar equilibrada com macronutrientes, micronutrientes distribuídas aí de forma equilibrada durante o seu dia é isso que vai fazer você ter um resultado satisfatório. Nem todo indivíduo precisa de uma orientação específica para melhorar aí a performance, salvo algumas exceções, como atletas, corredores, enfim, que fazem atividade física com uma maior intensidade e muitas vezes relacionado ao trabalho, então fazem durante uma hora muito grande do dia. Os praticantes de atividade física normais, assim, né, nós, seres humanos que vai lá para academia, fica lá 1h30, 2 horas, o que a gente precisa fazer é adequar a alimentação aos horários do treino e garantir que a distribuição dos nutrientes esteja divididos ali durante o dia. Eu vejo muitas pessoas errando no sentido de preocupar muito com a alimentação no pré-treino, no pós-treino, esquecendo todo o resto da alimentação. Sendo assim, não vê o resultado, porque precisa de preocupar com a alimentação durante todo o dia. Para eu calcular a sua necessidade, saber exatamente o que você precisa comer antes do treino, depois do treino, no almoço e na janta, a gente tem algumas considerações que precisamos observar. Qual o horário do treino, quais os horários das suas refeições, o que você gosta de comer nas refeições, para a gente distribuir aí a sua refeição para garantir tanto o aporte proteico, de calorias e de micronutrientes também durante o seu dia. Esse assunto a gente tem um pouquinho ainda para falar mais pela frente, mas antes de dar continuidade, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo como esse. Muitas vezes, dependendo do horário que a gente vai treinar, não precisa de uma alimentação específica para aquele momento. Se você treina, por exemplo, logo depois de um café da manhã, o café da manhã pode sim ser o seu pré-treino normalmente. Ou se você faz uma refeição logo após o seu treino, a gente se adequa às quantidades de nutrientes que a gente precisa para que ela seja aí o seu pós-treino. Então, a gente vai adequar a rotina da sua alimentação dentro do seu estilo de vida e do seu hábito, para que isso você consiga ajustar e conseguir durante o dia ter todos os nutrientes necessários. Um ponto que as pessoas sempre me perguntam é a respeito de treinar em jejum. É uma prática que precisa ser usada com cautela, tá? Muitas pessoas já treinam em jejum e elas se adaptaram muito bem a isso e não tem problema nenhum. Mas outras pessoas, quando tentam fazer coisas mirabolantes para resultados também mirabolantes, como a perda de peso, acaba fazendo algumas coisas erradas, como treinar em jejum. Esse hábito de treinar em jejum, ele pode não te ajudar muito no processo, aumentando o risco de fadiga, de cansaço e de forma que você não consiga realizar o treino de uma maneira bem efetiva para garantir os benefícios que o treino pode trazer para você. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então, se você é uma pessoa que acorda pela manhã e já toma o seu café,
né, como uma fonte de proteína, seja ovos, frutas, às vezes um iogurte com fruta, um café preto. Você não vai precisar consumir outra coisa como pré-treino. Ele já vai ser suficiente para te dar energia para ir treinar logo em seguida. Seja ela meia hora até 1 hora e meia depois dessa refeição, você já vai ter os nutrientes necessários. Por essa ser uma refeição mais completa, eu oriento esperar pelo menos 1 hora para dar tempo de fazer a digestão. Mas se você treina logo em seguida a um café da manhã, é bom pensar numa fonte de nutriente mais rápida e de rápida absorção, como uma fruta, um suco de fruta, tá? Porque aí você vai ter uma energia ali para os próximos 30 minutos, que é o tempo de deslocamento de você chegar na academia. Outro exemplo, né, é que se você vai à academia no período da tarde, né, por volta ali de 5 horas, 6 horas da tarde, mas a última refeição que você fez foi o almoço, por volta de meio-dia, você ficou numa janela muito grande sem se alimentar. Então, um lanchinho ali, um pré-treino antes da academia, você pode se beneficiar muito e garantir que você tenha um resultado muito melhor. O que eu gosto de frisar é que, dependendo do seu objetivo, seja necessário você consumir uma quantidade maior de nutriente, aumentar aí as calorias ou diminuir as calorias, se for o caso do emagrecimento. Para o emagrecimento acontecer, você precisa gerar o déficit calórico. O que eu vejo acontecendo muito é as pessoas colocando várias refeições durante o dia, pré-treino, pós-treino, ali desnecessário, e aumenta o seu consumo calórico, e dessa forma você não consegue atingir o déficit calórico necessário para você emagrecer. Pensando nisso, né, a gente também tem que considerar que se você consumir muito abaixo do que é necessário também, pode ser que no processo da atividade física, no processo de perda de peso, você perca massa muscular ao invés de perder gordura. E isso não é bom no processo de emagrecimento. A gente quer perder gordura e aumentar e ajudar ali no ganho de massa muscular, que é um tecido ativo que vai te ajudar muito mais aí no seu metabolismo. Vejo muitas vezes, né, as pessoas preocupadas ali com suplementos alimentares, né, para treinar. Seja cafeína, seja várias outras coisas que a gente encontra no mercado, BCAA, whey. Então a gente tem que avaliar realmente se faz necessário o uso desses suplementos. Eu vejo muita gente usando cafeína para dar um gás, para ajudar aí na atividade física, só que não dorme bem à noite, acorda cansado. Então a pessoa que acorda cansado, ela realmente vai precisar de dar um gás. Então, às vezes você compra esse suplemento, sendo que o importante era que você dormisse bem à noite. Se você dormisse bem à noite, você teria o mesmo resultado, porque você chegaria no outro dia muito mais bem disposto para fazer a atividade física da forma que tem que ser feita. Então, o suplemento às vezes vem para corrigir um erro que pode ser resolvido de uma outra forma muito mais simples, seja ajustando a alimentação, ajustando o sono, né, organizando os horários ali durante o dia da alimentação, bebendo mais água. Então, o que comer no pré-treino para emagrecer, tá? Então, se você vai consumir uma refeição meia hora ali antes do treino, o ideal é você consumir uma fonte de carboidrato. Então, pode ser um suco, uma fruta, o próprio pão, tá? A gente vê aí pessoas consumindo doce de leite. Eu não recomendo muito isso, não. A gente pode buscar alternativas de carboidratos que sejam de melhor qualidade. Também não vai aumentar aí tanto o seu índice glicêmico. Então, escolhas de carboidratos de melhor qualidade é muito melhor, como uma batata, uma mandioca, dependendo do horário ali que você vai estar consumindo, encaixa muito bem na sua refeição para te dar essa energia. Esses carboidratos que eu dei como exemplo para você consumir ali meia hora antes é o ideal. Agora, se você vai
fazer o treino 1 hora ali depois do que você comeu, você já pode fazer uma refeição mais completa, com o carboidrato que eu citei aqui para vocês e também com uma fonte de proteína, para ajudar, né, na digestão um pouco mais lenta, na entrega de energia um pouco mais lenta. Então, seja os ovos, ou uma carne, ou o próprio whey protein. Outro ponto muito importante que as pessoas que precisam ganhar massa muscular ou melhorar o condicionamento físico esquece é de uma boa hidratação. Gente, isso é muito importante. As trocas metabólicas no nosso corpo acontecem em meio aquoso, então é necessário o consumo de água. A água é importante em todos os processos, então não deixe de beber água. Vocês vão me ouvir falando muito disso por aqui, mas a gente negligencia muito esse ponto importantíssimo e bem pequeno no nosso dia a dia, tá? Então beba bastante água. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo. E se você quiser que eu analise aí o seu pré-treino, o seu pós-treino, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar.